Bem-vindo ao nosso canal Caminhos da Fé, onde nos aprofundamos na rica tapeçaria de narrativas bíblicas para descobrir as lições atemporais e a profunda sabedoria embutidas em cada história. Na exploração de hoje, viajamos pela vida de Nimrod, o bisneto de Noé. O dilúvio havia cessado e a promessa de um novo mundo pairava sobre as águas que recuavam. A humanidade, renascida através de Noé e seus filhos, começou a povoar novamente os vales e as planícies. A memória da ira divina estava fresca e o mandato era simples: espalhar-se pela terra e enchê-la. Foi nesse cenário de recomeço e promessa que surgiu uma figura de poder e contraste: Nimrod. Bisneto de Noé, descendente de Cã, ele não era um homem comum. As Escrituras o descrevem como a frase que ecoa através dos séculos, carregada de significado. Ele foi um poderoso caçador diante do Senhor. Nimrod era dotado de uma força incomum, não apenas na caça aos animais selvagens que ameaçavam um novo assentamento, mas na arte de liderar e dominar. Sua caça não se limitava às feras, sua ambição se voltava para o coração dos homens. Ele foi o primeiro a entender que a verdadeira autoridade não estava apenas na terra arada ou nos rebanhos, mas na construção de impérios. O texto sagrado nos revela que o princípio do seu reino se estabeleceu em poderosas cidades na terra de Sinar, incluindo a célebre Babel. Ele não se contentou em apenas existir, ele desejava reinar. E em seu avanço, a ordem divina de espalhar-se começou a ser desafiada por uma vontade humana de centralização e controle. O reino de Nimrod crescia e com ele a audácia. Na planície de Sinar, a humanidade, sob sua influência, tomou uma decisão que se tornaria o marco de sua rebelião. Eles não queriam mais se submeter à vulnerabilidade da terra, queriam erguer uma estrutura que alcançasse os céus, a Torre de Babel. Essa torre era mais que um monumento de tijolos e betume, era um símbolo da soberba humana, um grito mudo que dizia: façamos para nós um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. A intenção era clara: substituir a providência divina pela própria glória. Nimrod não era apenas o arquiteto político de seu império, ele era o catalisador desta insubordinação. Sua liderança levou a um povo que havia visto a destruição do dilúvio a esquecer a reverência e a buscar a segurança e a fama em suas próprias mãos. O Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam edificando, e o juízo foi sutil, mas absoluto: a confusão das línguas. O projeto de Nimrod, baseado na união para a desobediência, foi desmantelado pela separação da linguagem. Seu sonho de um império monolítico e centralizado desmoronou, e o povo foi forçado a fazer o que tanto temiam: espalhar-se. O legado de Nimrod é, portanto, um paradoxo eterno. Ele foi o fundador dos reinos na terra, o primeiro a tecer a trama do poder secular e da ambição política. Mas ele também serve como um alerta solene, mesmo o mais poderoso dos caçadores, que tenta se impor diante do Senhor, jamais poderá subverter os planos e o propósito daquele que governa sobre o alto. Sua história nos lembra que toda a força humana que se volta contra a ordem divina está fadada à confusão e à dispersão. E assim, Nimrod, o construtor de Babel, permaneceu na memória não apenas como poderoso, mas como o homem cuja ambição desafiou o céu e foi silenciada pela separação dos idiomas. A história de Nimrod não está na Bíblia apenas como um registro histórico de poder, mas como um princípio espiritual. Ele representa a primeira grande manifestação do espírito do mundo após o dilúvio: a busca por poder terreno e a autossuficiência humana. Enquanto a ordem de Deus era de dispersão para que a terra fosse preenchida e as culturas florescessem em diversidade sob sua dependência, Nimrod forçou a congregação. Ele plantou a semente da tirania e do controle centralizado, erguendo um trono em oposição ao altar. A expressão
poderoso caçador diante do Senhor, pode na verdade ser traduzida como em oposição ao Senhor, ou desafiando-o. A confusão das línguas não foi um ato arbitrário, foi a misericórdia de Deus agindo como um freio. Se a humanidade, unida por um só propósito de uma só língua, pudesse tentar tudo o que imaginasse, não haveria limites para sua rebelião e, consequentemente, para sua própria destruição. A dispersão forçada foi a maneira do Altíssimo proteger o homem de si mesmo. O fracasso da Torre de Babel e a queda do Império de Nimrod nos ensinam que toda vez que o homem usa sua genialidade e força para fazer um nome para si mesmo e se afastar do Criador, o resultado final será a confusão e a dispersão. Mas a história de Nimrod e Babel é apenas o contraste para um fio de ouro que o Senhor estava prestes a tecer. Séculos depois da arrogância de Nimrod, Deus chamaria um homem de Ur dos Caldeus, uma região que, segundo algumas tradições, estava sob o resquício da influência babilônica. O nome desse homem era Abraão. Ao contrário de Nimrod, que usou seu poder para construir cidades e fama ensinar, Abraão foi chamado a deixar sua terra e andar por fé em direção a uma terra desconhecida. Deus não disse a Abraão, faça um nome para você. Ele disse, eu farei de você uma grande nação e engrandecerei o seu nome. Nimrod buscava o reconhecimento por obras humanas. Abraão recebeu a promessa por obediência divina. O caçador poderoso se tornou o símbolo do poder terreno que falha. Abraão, o nômade obediente, tornou-se a raiz da qual brotaria a linhagem da redenção. Onde Nimrod tentou tocar o céu com tijolos, Deus desceu em um pacto de graça, mostrando que a verdadeira união e a verdadeira segurança não estão em uma torre humana, mas na aliança divina. E assim, a saga de Nimrod, o primeiro rei, nos prepara para entender a grandeza daquele que viria, o rei que não buscaria um trono de tijolos, mas um trono nos corações, trazendo a verdadeira unidade que Babel não pôde alcançar. A história de Nimrod é curta nas Escrituras, mas a sua sombra é longa na história da humanidade. Assim, a figura de Nimrod, o poderoso caçador, permanece nas páginas iniciais da história sagrada não como um herói, mas como um alerta indelével. Ele foi o primeiro grande homem a usar a sua força e carisma para organizar a humanidade em um sistema de poder centralizado e autossuficiência. Um sistema que se movia na direção oposta ao plano de Deus. Seu legado não são as cidades que fundou, nem a torre que ambicionou. Seu verdadeiro legado é a sobra que ele projeta sobre a história da civilização, o espírito que busca a glória humana através da opressão e da união forçada. Ele nos ensina que o maior perigo para a humanidade não está nas bestas do campo, mas na soberba do coração, que tenta erguer seus próprios monumentos para desafiar o céu. Onde Nimrod buscou reinar sobre a terra, forçando a unidade em rebelião, a resposta divina veio em forma de confusão e dispersão. Sua história é o espelho que revela do destino de todo império que se levanta com a finalidade de anular o Senhor. Que a história de Nimrod, o bisneto de Noé, nos recorde que toda a força e todo o talento dado ao homem devem ser usados para a glória do Criador, e não para a construção de efêmeros reinos de Babel. Pois no fim, mesmo o mais poderoso dos caçadores não pode escapar do juízo daquele que governa sobre todas as línguas e todas as nações. Se a história de Nimrod te inspirou de alguma forma, deixe o seu like para mostrar que esse tipo de conteúdo é importante para você. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-te. Não se esqueça também de ativar o sininho para receber as notificações de novos conteúdos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Vamos juntos espalhar a mensagem de esperança e conhecimento. Que Deus abençoe a sua vida.